Um abraço e sejam bem-vindos de volta. Estou com o site Fogão.net aberto, 9h30 da manhã de quinta-feira, dia 16 de janeiro. Quero tratar alguns assuntos aqui com vocês. Vamos conversar sobre Botafogo. Antes de eu entrar no primeiro assunto, quero me dirigir a quem está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, você está no canal Botafogo Meu Destino. Todos os dias estamos no ar conversando sobre o Botafogo. Vou deixar a você um convite para você se inscrever e também ativar o sininho das notificações, beleza? O primeiro assunto é sobre a proposta do Botafogo por um jogador que eu já havia falado aqui no canal há umas 2 semanas atrás. Não informação. O vídeo que eu fiz aqui no canal há umas 2 semanas atrás, eu falei três nomes de jogadores que o Botafogo poderia ir procurar. Eu menciono 3 jogadores que seriam interessantes o Botafogo buscar no mercado, jogadores que seriam titulares no time, na minha opinião, né, para aumentar o nível do time. Dentre esses 3 jogadores, eu falo do Wendel, meia do Zenit. Então, nesse vídeo que eu fiz, eu trouxe muitas informações dele, estatísticas, números, assistências, gols. Falo muito desse jogador. E ontem, quarta-feira, surgiu a informação que o Botafogo fez uma proposta por ele. Então, hoje, quinta-feira, tem uma atualização no site Fogão.net de 8 horas da manhã, onde o Fogão.net replica, né, algo que o Thiago Franklin disse. O título da notícia é: o Botafogo tem concorrência de outro clube brasileiro por Wendel do Zenit. O Botafogo negocia há alguns dias a contratação de Wendel, volante do Zenit, e mantinha a negociação sob sigilo porque há outro clube brasileiro interessado no jogador, informou o canal do TF. Então não está mais em sigilo, né? Segundo o Thiago Franklin, Botafogo tentava manter sigilo nessa negociação para não acontecer aquela coisa chata, né? Aquele leilão, aquela disputa de times. E no vídeo que eu fiz aqui, né, quando eu falo do Wendel, eu falei, cara, que muito provavelmente o Botafogo tinha algumas negociações com jogadores em sigilo para não haver vazamento e a negociação não ser prejudicada. Porque realmente, cara, vazamento atrapalha. O Thiago Franklin, né, dá essa informação. O Botafogo fez proposta pelo Wendel. A direção alvinegra, no entanto, tem otimismo para que desta vez a negociação aconteça. No meio do ano passado, o Botafogo tentou o Wendel, mas o Zenit mostrou-se irredutível nas tratativas. O Glorioso já tem um acerto bem encaminhado com o jogador, que considera positivo voltar ao futebol brasileiro para se reaproximar da seleção. Agora, o desafio é convencer os russos. Eu falei, né, do Wendel, eu disse que era um baita jogador, realmente joga muita bola, seria titular fácil no Botafogo hoje, mesmo com Marlon Freitas e Gregory. O Wendel viria para disputar posição, é um jogador de seleção brasileira, cara. Seria aí um dos melhores meias do futebol brasileiro, fácil. É uma negociação difícil, é óbvio, né? Como toda negociação com um jogador de alto nível, ainda mais envolvendo um clube europeu e muito mais envolvendo um clube russo, que muitas vezes eles têm muita resistência, cara. Eles são muito difíceis para negociar, nunca abrem mão do valor total da multa. Hoje, ele é um jogador avaliado em aproximadamente 15 milhões de euros. É muito dinheiro. Mas, quando eu falei do Wendel aqui, eu disse que, claro, trazer ele seria muito difícil, que para o Botafogo trazê-lo, precisaria investir dinheiro, pagar os direitos econômicos. Seria um investimento alto, num jogador que não é jovem mais, já tem 28 anos. Então, não seria jogador para revenda futura, seria jogador para vir, meu amigo, para aumentar o nível do time e ajudar o time a conquistar títulos. Assim como o Botafogo fez ano passado, quando contratou alguns jogadores de idade já avançada, investindo dinheiro
E deu no que deu. O Botafogo foi campeão brasileiro e da Libertadores. É esse tipo de jogador que faz o time ter qualidade. Porque ficar visando só o jogador jovem, de 20 anos, de 19 anos, visando venda futura, gerar receita, jogadores apostas, somente, né, esse método de contratação não faz time campeão, cara. Não naquela temporada. É mais para médio e longo prazo. Então, a gente precisa de jogadores para virem, vestir a camisa, jogar e dar resultado dentro de campo. Bom, próxima notícia que eu quero tratar com vocês aqui é uma informação sobre Bitelo. Informação nova, de 9 horas da manhã, 9h05 da manhã, também no Fogão Net, que diz: nova proposta do Botafogo por Bitelo pode atingir 17 milhões de euros com bônus por metas. A terceira proposta do Botafogo ao Dínamo de Moscou por Bitelo pode atingir 17 milhões de euros. Na cotação atual, 102 milhões de reais, com bônus por metas, revelou o jornalista Wellington Arruda no canal Panorama Botafoguense. A oferta é de 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. O Botafogo já tinha feito 2 propostas, ambas foram rejeitadas. A primeira de 10 milhões de euros e a segunda de 13 milhões de euros. Então o Botafogo se aproximou muito aí do que está pedindo, né? É outro clube russo, né? O Dínamo. Como eu falei, eles realmente dificultam muito, mas o Botafogo se aproximou. Eu tenho a sensação que essa negociação vai acontecer. Eu tenho essa sensação de que com essa proposta o Dínamo vai fechar. E é um bom jogador, cara. O Bitelo ele vem para disputar posição, disputar titularidade. Ponta, pode jogar como meia, mas a principal característica dele é jogar aberto, né? Para ir pro drible. Jogar individual, né? Quebrar linhas. Essa é a principal característica do Bitelo, embora ele tenha técnica, né? Ele tem um bom passe, ele tem a visão de jogo. É um jogador inteligente. Viria para encorpar o time, cara. Encorpar o time que a gente precisa. Foram muitas saídas. Botafogo perdeu muitos jogadores. Pode perder mais. Então são muitos jogadores que o Botafogo precisa trazer. E esses reforços precisam vir o mais rápido possível, cara. O Botafogo ainda precisa contratar 2 meias. O Botafogo precisa contratar um ponta de direita. O Botafogo precisa contratar um atacante. O Botafogo precisa contratar zagueiro, enfim, Botafogo precisa trazer aí entre 7 e 8 reforços. Porque saíram jogadores titulares e saíram jogadores que jogavam, cara. Tietê jogava, Eduardo jogava. Embora, né, o Eduardo estava muito em baixa, né, estava muito mal, mas ele entrava, cara, ele jogava. Tietê sempre jogava. Adrielson, né? Voltou, mas já saiu. Adrielson era o reserva imediato do Bastos. O Botafogo perdeu o Tiquinho, que sempre entrava. Luiz Henrique Almada, então, né? Nem se fala. O Botafogo perdeu também o Oscar Romero, que de vez em quando entrava. Provavelmente eu esqueci de algum jogador aqui, mas foram muitos que saíram, né? Lembrar de todos fica até difícil, porque foram muitos. Enfim, vamos aguardar o que acontece. Torço para que seja um desfecho positivo. Cúcio Hernandes pede muito alto e Botafogo faz proposta por plano B para reforçar o ataque. O Botafogo segue interessado em Cúcio Hernandes, mas o centroavante colombiano do Columbus Crew pediu valores de salário e luvas fora da realidade do clube e o Glorioso já trabalha no plano B, diz o GE. De acordo com a reportagem, a diretoria alvinegra já fez até mesmo uma proposta oficial para um novo jogador. Mas o nome é mantido sob sigilo. Então, segundo a reportagem do GE, o Cúcio Hernandes pediu um salário muito alto, fora, né, daquilo que o Botafogo tem no planejamento, né, fora da realidade do Botafogo. Então, realmente, deve ter pedido um salário astronômico, o que é uma má notícia, né, porque é muito bom jogador, viria
se ele viesse, disputaria a titularidade ali, mesmo que se o Igor Jesus continuasse, o Cuti Hernandes ia disputar a titularidade com o Igor Jesus, cara. Porque é um jogador que realmente faz muito gol, é muito bom, chuta muito bem, mas, ao que tudo indica, se ele manter essa pedida alta, o Botafogo vai recuar, né? E o GE diz que o Botafogo já tem um plano B e já está conversando com esse plano B, nome que é mantido em sigilo. O setor de scouting já trabalhava com outros atletas em caso de uma negativa de Cuti. Ainda segundo o GE, as negociações seguem em paralelo e uma não depende da outra. Cuti Hernandes recebe no Columbus Crew salários de 2.600.000 por ano, cerca de 1.300.000 reais por mês. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Realmente, se ele quiser ganhar mais do que isso aqui no Botafogo, ele não vem. Ele não vem. Eu acredito muito que o Botafogo não vai pagar um salário maior do que esse. E finalizando aqui, uma notícia sobre o Igor Jesus. Galatasaray pode vir forte por Igor Jesus, que está feliz e não tem pressa de deixar o Botafogo. O interesse do Galatasaray em Igor Jesus é real. E uma oferta de compra de direitos econômicos já foi formalizada ao Botafogo, informou Wellington Arruda em live no canal Panorama Botafoguense. Segundo Arruda, o presidente do clube turco já fez contato com os representantes do jogador e existe a expectativa de que o Galatasaray possa colocar dinheiro pesado na mesa para levar o centroavante. Igor Jesus, por sua vez, está muito feliz no Botafogo e não tem pressa de ser negociado. O atacante só pretende sair se a proposta que chegar também for considerada boa pela diretoria alvinegra. Ainda de acordo com o Wellington Arruda, Igor Jesus já recebeu propostas consideradas boas para ele e ruins para o Botafogo e rechaçou-as. Além do Galatasaray, clubes da Premier League também seguem interessados. Bom, segundo o Wellington Arruda, né, no canal dele no YouTube, ele é jornalista, cobre o Botafogo. O Igor Jesus não quer sair, está feliz e só vai aceitar alguma proposta que não seja boa somente para ele, mas que seja também muito boa para o Botafogo, porque ele quer ficar. Cara, se realmente for verdade, é esse tipo de jogador que a gente tem que valorizar, cara. O jogador que honrou a camisa, mas que se identificou, cara. Que está feliz no clube, né? Jogador que não vai sair de qualquer forma, que não fica desesperado para sair. Esse é o caso do Igor Jesus, segundo essa informação. Então, esse tipo de jogador que a gente tem que admirar, cara. Então, esse tipo de jogador que eu gosto, cara, de verdade. Então, eu gostaria sim que o Igor Jesus ficasse, mesmo que a proposta fosse muito boa para o Botafogo. A gente já perdeu muitos jogadores, cara. Então, quanto mais jogadores saem, mais complicada fica a situação. As competições já estão às portas, as principais competições. E são muitos jogadores que o Botafogo precisa repor a tempo dessas competições. Campeonato Carioca eu não me importo, mas o Botafogo também ainda não tem técnico. Então, as coisas têm que começar a acontecer de forma mais rápida, tanto em relação aos jogadores quanto em relação ao técnico. Porque a gente precisa continuar disputando títulos nessa temporada. O Botafogo precisa continuar disputando títulos e ganhar títulos. Não vou me estender mais. Ative as notificações que conforme as coisas forem acontecendo a gente vai trazer aqui. Com o sininho ativado você é avisado na hora que o vídeo é postado aqui no YouTube e dessa forma pode assistir o vídeo aí novinho, beleza? Então é isso. Se inscreva no canal, deixa o like que também é importante. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.